Então, eu vou falar sobre o processo de adsorção e sua aplicação nos alimentos. Então, o que é a adsorção? É um processo físico-químico em que as moléculas, átomos ou íons de um determinado fluido vão ficar retidos na superfície de uma substância sólida. Esse sistema não ocorre no corpo todo do material, somente na superfície. Por isso, ele é chamado de fenômeno de superfície ou de interface. Existem duas classificações para os componentes que participam deste processo. O adsorvente, que é a substância sólida que promove a retenção de outras substâncias, e o adsorvido ou adsorvato, que é a substância líquida ou gasosa que fica retida na superfície de um sólido adsorvente. E essa adsorção ela pode ser classificada conforme a natureza das forças envolvidas no processo. Quando a adsorção ocorre por interações físicas entre as partes, ela é dominada de fisisorção. Nela, a aderência ocorre por forças de Van der Waals, que são ligações intermoleculares fracas. Por isso, a adsorção física é um processo reversível. Por outro lado, quando o processo de adsorção se dá por meio de forças de natureza química, ela é chamada de quimisorção. Nesse tipo de interação, a adesão se estabelece por ligações químicas, e como ocorre alterações moleculares nas substâncias envolvidas neste processo, ele é um procedimento irreversível. Nesse caso, os componentes também devem possuir especificidade entre si. As etapas da adsorção. Então, a cinética do processo de adsorção, ela não é um processo instantâneo, ela vai depender da velocidade ou a taxa relativa entre 4 etapas desse procedimento. Então, só para ficar claro, o soluto é a parte da minha solução que vai interagir com o meu adsorvente. É aquela parte que eu quero reter, né, no meu adsorvente. Então, vamos lá. Então, a adsorção, ela nada mais é do que um procedimento de transferência de massa e vai ser dividida em 4 etapas. Na primeira etapa, então, o que a gente vai ter é o transporte do soluto através do seio da solução líquida ou gasosa para o filme fixo existente ao redor da partícula sólida do adsorvente, que é então a nossa camada limite. E o segundo passo, então, vai ser o transporte por difusão através da camada limite, que é até a entrada dos poros do adsorvente. No passo 3, a gente vai ter o transporte através dos poros e da superfície do adsorvente. E por fim, o parte 4, que é a adsorção, realmente a ligação do adsorvato com o adsorvente. Nesse processo, existem vários parâmetros envolvidos. Os principais, então, são a porosidade, a distribuição do tamanho do poro e a área superficial do material. Esses 3, então, estão relacionados à área de contato entre o adsorvente e o adsorvato. Outros parâmetros importantes são a temperatura, onde, de modo geral, o seu aumento promove a liberação do soluto para o meio, então ele desfavorece a adsorção. E também vai depender da pressão e da afinidade do adsorvente com o soluto. O fenômeno da adsorção ele é representado através de isotermas. Então, elas vão relacionar a quantidade máxima de soluto retida no adsorvente, no equilíbrio, né, após a adsorção, e o CE, que é então a concentração de equilíbrio do adsorvente para uma dada temperatura. Essas isotermas de adsorção, elas vão medir, portanto, concentrações utilizadas, capacidade de remoção, e elas vão, então, ser classificadas de acordo com o quanto elas favorecem aquele processo. Então, entre extremamente favorável, favorável, linear, não favorável. É interessante fazer essa análise das isotermas de adsorção, porque elas indicam a forma como o adsorvente efetivamente vai absorver ao soluto. Então, ela fornece uma estimativa da quantidade máxima de soluto que aquele adsorvente vai conseguir reter. Com isso também, eu posso avaliar se a purificação requerida, né, para o meu processo, ela pode ser obtida com esse tipo de adsorvente ou não. Ainda assim, consigo determinar se esse adsorvente é economicamente viável para o meu processo ou não. Bom, e de modo geral, existem vários modelos matemáticos que vão, então, simular e predizer essas isotermas de adsorção. Bom, aqui tem alguns equipamentos utilizados nesses processos, os principais são esses, onde a gente tem uma coluna empacotada, e essa coluna empacotada vai ter uma fase estacionária, que é onde está retido o nosso sólido, no caso, o nosso adsorvente, e a gente vai adicionar o nosso solvente, que contém o soluto a ser absorvido. Então, o solvente vai passar pela coluna,
que é a nossa fase estacionária, e vai ficar retido, então, o soluto, que é o nosso interesse. Esse processo pode ser realizado também por tanques agitados, onde, de modo geral, o adsorvente é adicionado diretamente na nossa solução e depois tem que passar por um processo de purificação. Ou esse processo pode ser realizado por colunas contínuas e contracorrente, que é um processo parecido com as colunas empacotadas, só que a gente vai ter fluxos contracorrentes, né? Na extremidade superior vai entrar o adsorvente, que vai descer por gravidade, e na parte inferior vai ser uma alimentação da corrente fluida dissolvente, que ela vai conter então o nosso soluto. De modo geral, esse fluxo contracorrente dá um maior tempo de contato entre o soluto e o adsorvente, possibilitando então uma adsorção mais eficiente. Aplicações, então, existem várias aplicações tanto na indústria química como na indústria farmacêutica, alimentícia e também para o tratamento de ar e água. Eu trouxe aqui as principais aplicações em alimentos, que seriam então remoção de cor, corantes e também turbidez, purificação e clarificação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, remoção de odores e sabores indesejáveis em alimentos, separação, purificação, recuperação de substâncias, como por exemplo o ácido acético ou o etanol, que vão estar no meio aquoso. Eu posso fazer a separação dessas substâncias por adsorção, ou ainda há uma atuação indireta nos processos de secagem e desidratação, pois pode ocorrer remoção de umidade de correntes de ar por adsorção em secadores. Então, aplicações mais específicas agora nos alimentos. Então, para o açúcar líquido, né, para o xarope, a gente pode então utilizar para remoção de cor e melhoria das características sensoriais. Nas bebidas alcoólicas, para remoção de cor, turbidez e outros compostos, como álcool amílico e aldeídos, que influenciam as características sensoriais dessas bebidas. A glicerina, com remoção de cor e odor. A descafeinação, que é a absorção e a recuperação dessa cafeína, que pode então ser purificada para usar na fabricação de bebidas ou indústria farmacêutica. O suco de frutas, a gente vai ter remoção de polifenóis coloridos, também de sabores indesejáveis, precursores de cor criados devido ao uso de pesticidas e fungicidas. A remoção de colorantes da solução de ácido cítrico. Ela também, o processo de adsorção também é utilizado para descolorir o xarope de cana-de-açúcar antes da cristalização e remover algumas impurezas. Usada na descoloração e purificação da glicose, frutose, maltose. Em gorduras e óleos comestíveis é usado para descolorir os óleos vegetais, né, de modo geral, palmito, coco, girassol e soja, além de remover hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que também não são desejáveis, em flavorizantes, com a remoção de cor de proteínas vegetais e também purificação do glutamato. Então aqui eu trouxe as aplicações mais industriais, e aqui a gente vai ter então uma aplicação mais voltada para os estudos, né, que é a da cromatografia, que então ela vai interferir na velocidade que o fluido passa pela coluna cromatográfica. Então, o componente que é fortemente absorvido, ele vai passar mais lentamente, enquanto o componente que não possui afinidade pela coluna, né, pelo adsorvente utilizado, ele vai passar mais rápido, e isso então vai possibilitar a separação das substâncias e também a leitura cromatográfica. Aqui só são alguns adsorventes mais comuns, né, o carvão ativado, a alumina ativada e a sílica gel, sendo que desses, na indústria de alimentos, o carvão ativado é o mais comum mesmo, porque ele é eficiente em todos os processos, para todos os processos que é utilizado adsorventes. E é isso, obrigada.